Então, já sem demoras, com muita honra, quero convidar o Gabriel Clemente. Uma salva de palmas para ele. Nós ainda não nos conhecíamos pessoalmente, mas toda essa realidade ESG na vida da Equilibrium iniciou quando eu tive a oportunidade, em 2017, de estar sendo cadeia de fornecedor da Fundação Vale. A Equilibrium prestamos serviços como monitoramento ambiental no interior do Maranhão, do projeto Casa Saudável, que são desses grandes movimentos em que a Fundação, a Vale, trabalha de forma social e de governança, que vale a pena você conferir. Eu sempre faço propaganda do Casa Saudável, mesmo não sei como está agora a continuidade do projeto, mas interferiu na vida de muitas. Eu monitorei 400 famílias no interior do Maranhão, com uma transformação local, comunitária absurda. E eu tive, então, a honra de poder conferir lá quem é que está falando sobre isso, sobre stakeholders, sobre a importância, e aí o seu nome apareceu, e que alegria nos atender de forma tão imediata. Obrigada, seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Luciane, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou de São Paulo, né, no caminho para cá, estava conversando com a Ângela, e como eu fico feliz, né, de participar e de ter esses momentos fora de São Paulo também. Eu acho que a mensagem, né, do ESG, da Agenda de Sustentabilidade, ela tem que extrapolar, né, locais, e essa mensagem tem que ser super disseminada por todo o nosso país. Bom, acho que eu estou sem o passador. Imagina. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou engenheiro ambiental de formação, né, eu sempre trabalhei com sustentabilidade corporativa, comecei minha carreira lá em 2009, eu tenho passagens aí por diversos setores, né, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei no setor de serviços, agro, também tive uma empresa de consultoria prestando serviço para empresas em sustentabilidade, e desde 2022 estou na Vale. Meu trabalho na Vale hoje, ele compreende para impulsionar uma agenda de engajamento com stakeholders, pensando nas nossas metas de longo prazo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também, tá bom? Boa. Só um minutinho que a gente está ajustando a apresentação ali, já vai aparecer. Pronto. Está chegando. Ótimo. Esse aqui eu já falei, podemos passar. Eu gosto sempre de fazer um bate-papo mais dinâmico, né? Eu acho que a ideia aqui é eu mostrar um pouquinho para vocês também o que eu aprendi e um pouco sobre a Vale, mas eu também queria entender um pouco de vocês qual que é essa expectativa para que a gente faça, de fato, uma troca, né? Então, antes de começar, queria entender qual que é a expectativa de vocês. O que vocês, quando viram o título, quando viram ali a capa da apresentação, o que veio na cabeça e o que vocês gostariam de ouvir aqui hoje nessa minha palestra? Alguém se candidata? Vamos lá, gente. Eu sei que é de manhã. Vocês já tomaram um cafezinho gostoso. Alguém quer falar? Eu vou começar a andar no meio e vou pedir a contribuição de alguém. Espera aí. Bom dia, eu sou Priscila, trabalho aqui no Serratec.
A expectativa é porque a Vale, depois de Brumadinho, ficou muito exposta, né, com o desastre de Brumadinho. Então, a expectativa para saber que, após o desastre, né, como é que isso renasce, tanto na parte de ambiental, de governança e social, quando você tem que lidar com as suas partes interessadas e vender também, né, os serviços e da Vale e toda a operação da Vale, principalmente com seus colaboradores e terceiros que estão lá. Ótimo. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar sobre isso na apresentação. A apresentação está dividida em duas partes. Primeiro eu vou trazer um pouco do contexto global e depois como que a Vale implementa isso no dia a dia, já trazendo um pouco mais sobre esse ponto pós-Brumadinho também. Obrigado. Mais alguém? Já que esse lado daqui está participando do evento. Só uma pergunta que me surgiu agora. O impacto das iniciativas ESG no custo de uma empresa como a Vale, e o comparativo disso, porque muitas vezes isso é levantado. Aliás, a primeira palestra, apresentação é excelente, porque complementa essa informação, mas muitas vezes uma parte do mercado ainda enxerga o ESG como custo. E na concorrência internacional, como isso afeta positivo ou negativamente uma empresa como a Vale, que é muito mais estruturada nas questões ESG. Como que você chama? Desculpa. Mário. Obrigado, Mário, pela pergunta. Eu incluí também esse ponto na apresentação, porque, de fato, é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, que é um custo. Mas também tem o outro lado da moeda, que é uma oportunidade, e eu vou falar um pouquinho mais também de como a gente equilibra isso na conta. Temos mais uma. Obrigada, bom dia. Eu sou Thaís, do Serratec, e são relacionadas aos stakeholders, né, as partes interessadas. O desafio de uma instituição global, como a Vale, embora de origem brasileira, a lidar com as relações governamentais na sua jornada de crescimento, né? Como é que são esses parceiros institucionais? Aí a gente fala principalmente sobre o Brasil, né? Como é que é lidar com um país como o Brasil nas relações institucionais no desenvolvimento da empresa e na internacionalização. E a segunda pergunta é: qual o principal indicador da Vale para a satisfação e convivência respeitosa, digamos assim, com as comunidades que são impactadas ou interagem com as suas operações? Ótimo. Como que você chama? Thaís. Ótima pergunta, Thaís. Eu vou trazer um pouquinho da visão geral, tá? Porque esse é o meu papel hoje na empresa, de olhar para o engajamento com stakeholders em termos de sustentabilidade. Mas, adicionando alguns pontos nessa pergunta que você trouxe, a gente tem áreas específicas que cuidam desses relacionamentos. Tá? Então, você tem uma área de relações governamentais, institucionais, que foca nessa gestão no dia a dia. Você tem uma área, né, de relações com comunidades, que foca ali na interação com as comunidades que estão próximas à nossa operação. Aqui eu vou trazer um panorama geral de como a gente articula essas interações entre os nossos stakeholders e quem são esses stakeholders também, porque tem governo, tem questão de comunidade também, mas também tem clientes, investidores, né, tem própria reguladores também. Então vou trazer um pouco mais essa visão mais ampla, tá? Mas se você tiver qualquer pergunta mais específica, depois eu posso anotar e compartilhar com os meus colegas de empresa também, tá bom? Então, perfeito, pessoal. Acho que a gente pode continuar aqui. A gente já teve bastante insumos e eu fico... Ai, desculpa, tem mais uma. Vai lá. Oi, Gabriel. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Meu nome é Camila, eu sou do TEDx Petrópolis. Eu também trabalho com marca e branding. E não sei se você vai abordar esse tema, mas é uma curiosidade, porque a gente está num momento de mundo que a gente fala muito de greenwashing, né? Sim. E a Vale é muito atacada em relação a isso. Eu tenho curiosidade de saber como que é a estratégia de vocês em relação à comunicação e posicionamento de marca, principalmente nesses momentos de gerenciamento de crise.
quanto à estrutura mesmo, como que vocês se posicionam em relação a isso? Só talvez um pincelar já te sane um pouco da curiosidade. Ótimo, obrigado. Eu não sou da área de marketing, então não tenho tanta propriedade assim para compartilhar com você, mas aqui na apresentação que eu trouxe foi um pouco de da importância do disclosure, né? Porque é a minha gerência que é responsável hoje dentro da empresa por fazer o disclosure em sustentabilidade. Então, tem pessoas na equipe dedicada em elaborar relatórios, o relatório integrado da Vale, todo o conteúdo que vai para o site, enfim, uma série de outros mecanismos, e que eu posso trazer um pouco dessa perspectiva relacionada ao greenwashing também. Tá bom? Bom, pessoal, fico feliz em saber que a grande maioria dos pontos que vocês trouxeram estão aqui nessa apresentação. Como eu mencionei, ela está dividida em duas partes. Uma parte onde eu vou trazer um pouco mais do cenário global, e aí a gente vai descendo para o contexto local, e depois eu trago um pouquinho sobre o que a Vale tem feito aí em termos de sustentabilidade. Deixa eu passar para o próximo aqui. Não está funcionando. Deixa eu ver se... Deixa eu ver, o laser funciona. Ótimo, pronto, funcionou aqui. Opa, voltamos um. Bom, então falando um pouco do cenário global, né? Eu acho que vocês já têm presenciado e também olhado bastante as notícias de como crises ambientais têm ficado mais intensas a cada ano, né? Então, como que isso acontece na prática? Não sei o quantos de vocês ficaram sabendo, mas essa é a foto da fábrica da Toyota em São Paulo. Isso aconteceu 2 semanas atrás, se eu não me engano, né? Então, o novo cenário global, ele está cada vez mais intenso em relação a essas crises ambientais. E como isso impacta na vida das pessoas, dos negócios, da sociedade em geral, né? Esses eventos extremos afetam não só a operação das empresas, mas toda a sua cadeia de fornecimento, clientes, e impacta todo mundo. Toyota anunciou recentemente que a produção de veículos em São Paulo está paralisada até o ano que vem. Então, como que isso impacta diretamente as nossas vidas, né? Outro tema também que vai muito em linha desse contexto global é cada vez mais pressões sociais vêm acontecendo, né, diante de nós, né? Movimentos aí por justiça social, equidade, acabam impactando diretamente a vida também das corporações, as vidas das pessoas, enfim, isso acaba tendo muita pauta hoje em todos os locais que a gente está. Outro ponto também desse novo cenário global que se desenha hoje é a instabilidade geopolítica. A gente vem acompanhando pelas notícias a quantidade de conflitos, de tensões que estão redefinindo as estratégias de negócios e parcerias, seja por questões de taxas que estão sendo impostas para o país, sejam por questões relacionadas a imigrantes, enfim. Tudo isso acontece num âmbito global, mas impacta localmente também, e isso está diretamente relacionado ao nosso dia a dia, ao dia a dia das empresas e tudo mais. E uma forte volatilidade econômica. Acho que a gente, como Brasil, tem bastante experiência para falar, né? Questão de inflação no país, que sempre foi um desafio muito grande, a questão de taxa de juros, né? E como que isso também torna um ambiente mais instável, e principalmente para o empresário ou para a empresária, quando você não tem uma visibilidade, né, do seu curto, médio e longo prazo, você fica um pouco mais conservador nos seus investimentos e também na forma que você pensa aí o futuro da sua empresa. Então eu trouxe um pouco desse contexto global, só para a gente entender aonde a gente está numa questão mundial
que a gente vem passando aí por esses últimos anos. Mas isso aqui eu trouxe muito por uma experiência minha própria, de perceber isso por meio de notícias e tudo mais. Mas existe também... Deixa eu passar por lá. Mais fácil. Não está indo aqui, pessoal. Deixa eu tentar passar no... Obrigado. Oi. Funcionou? Do projetor? Mas não está passando. A gente não consegue passar no teclado? Que eu posso... talvez fique melhor. Ótimo. Mas tudo, então, como eu estava mencionando no slide anterior, tudo o que eu trouxe foi uma percepção minha do que está acontecendo no mundo. Mas, anualmente, o Fórum Econômico Mundial ele traz um relatório sobre os riscos globais que estão previstos para acontecer no mundo num horizonte de 2 e também de 10 anos. E aí eu quero trazer para vocês aqui muito a questão ambiental. Vocês percebem que os verdinhos, em 2 anos, eles estão tem um no top 2, que são eventos extremos, e o top 6, que é poluição. Né? Tudo isso no curto prazo. Mas quando a gente começa a olhar para o longo prazo, vocês podem perceber que aumenta a quantidade de riscos, né, ambientais aí nos próximos anos. A gente está falando de aumento de eventos extremos, a gente está falando de perda de biodiversidade e colapso nos ecossistemas, a gente fala de mudanças drásticas aí nos sistemas da Terra e também numa disponibilidade menor de recursos naturais. Então, isso aqui já vem sendo amplamente divulgado aí anualmente, e o quanto que isso é importante para, em termos de negócio, você pensar o seu negócio e entender quais são os riscos e como isso pode impactar diretamente ou indiretamente no seu negócio. Tá? E aí aqui é muito interessante que o Fórum Econômico Mundial, antes da pandemia, ele já vinha sinalizando, dentre um dos tópicos, né, mais relevantes aí de acontecer, que poderia acontecer uma pandemia como aconteceu. Então, esse é um direcionador muito, muito interessante quando você olha para o futuro da sua organização. Só que muitas vezes isso parece estar lá longe, né? É global, poxa, Fórum Econômico Mundial, é lá na Suíça, né? É lá em Davos, o pessoal todo elegante, mas vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade. Como que isso está conectado com o nosso dia a dia, com a operação da nossa empresa, né? Como isso está relacionado aos negócios aqui no Brasil. Cada vez mais a gente percebe uma maior intensidade dos investidores em relação à agenda de sustentabilidade ou aos aspectos ESG das empresas. Né? Então, eles demandam cada vez mais divulgações de informações de sustentabilidade, vai um pouco na linha da pergunta que trouxe no começo da apresentação, né, da importância desse disclosure, da importância de divulgar essas informações e que, de fato, essas informações sejam auditáveis e tenham ali todo um tracking, uma rastreabilidade para que não seja caracterizada como greenwash. Outro ponto também que a gente percebe que os investidores estão cada vez mais atentos é por métrica de impacto mensuráveis. O que isso quer dizer? Eles não querem apenas o resultado em si, mas o que isso impacta positivamente?
como que isso impacta positivamente as ações, né? Eles pensam também muito numa estratégia não só de curto prazo, mas o longo prazo. Como que você está pensando na perpetuidade do seu negócio? Como que você está pensando nessa mitigação de risco para que questões como aconteceu na Toyota não aconteçam e também não ponham em risco ali todo o investimento que esses investidores colocam na empresa. E, por fim, a questão de gestão de riscos socioambientais. Por outro lado, a gente percebe também cada vez mais consumidores atentos para essas questões. Geração nova, uma geração que já nasce com essa consciência e já nasce questionando muito as empresas nesse sentido. Negócios B2B têm percebido isso muito fortemente. Tá? Então, aqui é um pouco essa questão de apelo de produtos e serviços que tenham algum apelo social ou ambiental. Eles também batem muito nessa tecla da transparência, de divulgação dessas informações, assim como os investidores, e também compromissos autênticos e reais, que é um pouco do greenwashing que a gente estava falando. Não adianta você ter uma marca ali que se posiciona como sustentável, como ambientalmente correta, mas se de fato isso não acontece na prática. Tá? Isso a gente já viu muito acontecer aqui no Brasil. E a questão também de reguladores. A gente percebe um compliance cada vez mais rigoroso, com regulações sendo elaboradas, sendo emitidas. A Ângela trouxe alguma delas aqui para vocês. E esse aumento também nos padrões nacionais e internacionais de sustentabilidade a ser seguidos. Como nós, da Vale, somos uma empresa nacional, mas que tem atuação mundial, nós também estamos sujeitos a essa série de regulações que aparecem aí em todos os mercados que a gente atua. E uma questão muito forte também de sanções em multas em função de algum descumprimento aí em termos de legislação socioambiental. Próximo. Mas, de novo, aquilo foi o que eu trouxe, um pouco da minha experiência, e aqui eu trago para vocês manchetes que eu pincelei na internet só nesse ano em relação a investidores que estão cada vez mais priorizando empresas que tenham práticas robustas para poder investir o seu dinheiro. Então você tem aqui algumas notícias como os investidores globais, com 88% dos investidores globais demonstrando interesses em investimentos sustentáveis. Você tem aqui uma outra notícia falando que os fundos sustentáveis cresceram 48% só nesse ano, muito em virtude da COP30, que vai ocorrer em novembro lá em Belém. E também uma outra notícia aqui falando sobre a quantidade de investidores que vem cada vez mais se preocupando com informações ESG. De novo, eu trouxe isso aqui para vocês perceberem que não é achismo, não é uma coisa que tirei da minha cabeça, é uma coisa que de fato está acontecendo já no mundo real. E não só com investidores, mas com consumidores também. Aqui eu trouxe uma pesquisa recente de uma empresa chamada Globescan, é uma consultoria em sustentabilidade, que ela faz uma pesquisa anual com consumidores ao redor do mundo, e quando a gente olha aqui, principalmente para a América Latina, a gente pode perceber que alguns pontos como não prejudicar o meio ambiente, né? Você tem também produtos mais seguros e saudáveis também. Outro ponto aqui também, que sejam produtos justos. Então vocês percebem que os consumidores também estão atentos a esses pontos e cada vez mais exigindo práticas de sustentabilidade das empresas. Ficou um pouquinho desconfigurado aqui na tela, mas eu
posso ler para vocês. A gente estava numa jornada de falar muito sobre riscos, né? Como que está o cenário global, como que está a pressão de investidores, consumidores, regulações, mas tem o outro lado da moeda também, como eu mencionei antes da apresentação. A sustentabilidade é uma alavanca super estratégica para a geração de valor do negócio no curto, no médio e no longo prazo. E como que isso se caracteriza, né, na prática? Primeiro ponto, questão de reputação. De novo, vou trazer o exemplo da questão da pergunta sobre marca, né? Cada vez mais, as empresas que constroem confiança duradoura com os seus stakeholders, ela é uma forma delas se diferenciar no mercado e elas estão mais protegidas contra crises reputacionais. O outro ponto também é com relação ao acesso de capital, né? Os fundos hoje de ESG, eles movimentam trilhões globalmente e as empresas com práticas robustas de sustentabilidade, ela tem mais acesso a esse capital. Por quê? Porque é uma questão de gerenciamento de risco. Você tem o menos risco ali embutido na operação e por isso você tem o acesso a uma maior quantidade de capital também. O ponto que está nesse quadrante aqui é sobre atração de talentos. A gente percebe que cada vez mais as empresas, né, que têm talentos de alta performance, eles preferem ficar na organização quando a organização tem um propósito alinhado com deles. Então a sustentabilidade acaba sendo um mecanismo super forte de atração e retenção de talentos também. E questão de expansão aí para novos mercados, que é oportunidades de negócio que vão surgindo à medida que essas práticas de sustentabilidade são incorporadas aí dentro da empresa, criando receitas, parcerias, enfim, novos produtos. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Curiosidade, dúvida, alguma coisa que porventura eu não fui muito claro e vocês queriam esclarecer? Não? Perfeito. Vou seguir aqui, então. Não está funcionando. Ótimo. Então, agora já parto para a segunda parte, a parte final da apresentação, que é falar um pouquinho sobre a Vale. Então, como que esse cenário global, esse cenário local, essa questão de investidores, reguladores, consumidores que acontece no mundo, isso se aplica na prática à empresa. Então, só trazendo um pouco de contexto aqui para vocês. Opa, avancei demais. A Vale é uma empresa brasileira, uma multinacional, ela está presente hoje no mundo todo. Tá? Todos os locais que vocês estão vendo aqui na tela, a gente ou tem operação ou tem um escritório comercial. Tá? Então vocês podem perceber que quase em todos os continentes aí a gente tem atuação. Mas falando um pouquinho de Brasil, aqui estão as nossas operações no Brasil, são as operações mais relevantes da empresa. Falando um pouquinho aqui do Rio de Janeiro, a gente tem os terminais de Itaguaí e na Ilha Guaíba. No Espírito Santo a gente tem um terminal também, onde a gente atua. E aí a gente, em Minas Gerais, tem o sistema Sul e Sudeste, que tem operação, que são as minas, ferrovia também. E mais ao norte a gente tem aí atuação tanto no Pará e Maranhão, ferrovia, mina e também a gestão de um terminal. Tá? O Sistema Norte hoje é a operação mais relevante para a empresa. Nossa atuação está basicamente concentrada em Carajás, no Pará. É de lá que saem 60% do minério de ferro que a empresa produz. Isso é exportado majoritariamente para a China. Além do minério de ferro, a gente produz também níquel e cobre. São metais fundamentais para a transição energética, presentes em baterias principalmente. Já o minério de ferro, ele é basicamente
uma matéria-prima para a siderurgia, para a fabricação do aço. E aí, o modelo de atuação que a gente tem hoje no Pará, ele é uma referência mundial. Por que é uma referência mundial? Se vocês podem perceber aqui nesse GIF, lá em 1973, mais ou menos quando a gente começou as operações da Vale na região, essa aqui era a fotografia do estado, né? Então, o verdinho todo preservado. E a área de atuação da Vale é onde ficou tudo preservado. A gente ajuda a preservar essa área, que ela compreende mais ou menos 800 mil hectares de floresta. Para vocês terem uma ideia de tamanho, equivale 5 vezes a cidade de São Paulo. Dentro dessa área, né, essa área a gente protege em parceria com o ICMBio, e dentro dessa área, 90% é floresta. Apenas 3% é a operação de mina. Então, por isso que vocês veem ali tudo preservado, enquanto que o desmatamento foi acontecendo aí ao longo do ano. Então, por isso que é um modelo referência, porque ele também ajuda a preservar uma grande parte da floresta. Quando você fala fonte, como a referência do mapa biomas. Esse é o Pará inteiro. Oi, desculpa. Aqui, o que a gente quer trazer de informação aqui é que essa área que está protegida aqui é de operação de mina. E falando um pouco da nossa governança também, a governança é um pilar de transformação para a empresa, muito por conta também de Brumadinho. E Brumadinho foi um ponto de inflexão na história da empresa. E depois de Brumadinho, o que está em verde aqui, que foi a vice-presidência de sustentabilidade, foi criada, e a vice-presidente de sustentabilidade hoje tem uma cadeira no comitê executivo. Ela se reporta direto para o presidente, né? São 3 diretorias que a gente tem hoje dentro da VP, uma focada em sustentabilidade corporativa, gestão de território e investimento social privado, uma outra falando de clima, natureza e investimento cultural, e uma outra diretoria focada nas iniciativas de reparação. Além disso, a gente tem um comitê de sustentabilidade que ele se reporta direto para o conselho de administração, e toda a remuneração variável dos nossos executivos está alinhada aí a metas ESG e a métricas não financeiras também, como o caso de segurança. Pois bem, depois da governança corporativa, como que isso vai se desdobrando, né, para todas aquelas áreas que eu mencionei. A empresa ela estabeleceu algumas metas de longo prazo, muito baseado nos desafios da sociedade, nos desafios que a gente tem hoje para o negócio, levando em consideração todo aquele contexto global que eu trouxe anteriormente para vocês. Então, basicamente, a gente tem metas de redução de emissões, Escopo 1 e 2, reduzir 33% até 2030 e net zero em 2050. A gente também tem meta para reduzir Escopo 3, 15% até 2035. Uso de energia renovável 100% no Brasil até 2025, que essa meta a gente já alcançou, e globalmente até 2030. Isso ainda está em andamento. Recuperar e proteger 500 mil hectares de florestas nativas até 2030. E eu acho que o interessante dessa meta é que essa meta é para além das fronteiras da empresa. A gente não está falando aqui de requisito legal ou condicionantes sobre
em função das licenças que a gente tem. Essa meta aqui é adicional. Reduzir o consumo de água doce em 27%. A gente também tem aí a meta de zerar barragens em condições críticas de nível 3 de emergência até o final desse ano. Atingir 0 lesões. 26% de mulheres na força de trabalho até 2025, 40% de negros em cargos de liderança até 2026. A gente tem também uma meta para apoiar a retirada de 500 mil pessoas da pobreza e também comunidades indígenas vizinhas com planos de direitos aí baseado nos princípios da ONU. E para que a gente possa implementar toda essa agenda, o nosso ponto de partida é sempre o engajamento com stakeholders, né? Então, vocês podem observar aqui que hoje a gente tem uma série de stakeholders que são impactados direto ou indiretamente pela operação da empresa, cada um deles com seu próprio dinamismo, com seus próprios interesses, e a gente sempre faz um engajamento de uma forma transversal, né, para poder conectar todos os temas de sustentabilidade para cada um desses públicos. E desde então, quando a gente faz esse engajamento com stakeholders, a gente tem passado por alguns aprendizados. E quais são eles, né? O primeiro, que a gente precisa ser extremamente transparente, então vai muito em linha com a questão de report, de dar disclosure das nossas informações, que essas informações sejam verificadas, sejam auditadas. Um outro ponto importante também é que ela seja orientada por dados, então que tenham números, né, que de fato tragam o impacto que aquelas iniciativas causam, seja na comunidade, seja no município, enfim, ou de uma forma global também. A importância de ter uma escuta ativa, nem sempre a gente vai ter todas as respostas, então a importância de trazer vários stakeholders para a mesa e poder entender um pouco mais sobre como que a gente resolve aquele assunto, né? Trazer uma questão também de consistência. Não adianta eu só fazer o engajamento hoje e voltar depois de um ano, que isso não muda, não cria vínculos. É uma questão assim, muito importante para a gente, para que tenham de fato um acompanhamento dessas interações aí ao longo dos anos. Que seja uma narrativa simples, né? Não adianta a gente trazer informações. Eu sou engenheiro, né? Então eu tenho um cuidado muito grande com isso, de não trazer uma linguagem muitas vezes técnica. Então tem que ser uma narrativa simples para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo consiga entender o que a gente faz e como que a gente faz. Um outro princípio também que a gente atua é que as nossas iniciativas têm que de fato ultrapassar as nossas fronteiras. Não adianta a gente só fazer da porta para dentro da empresa, a gente tem que compartilhar esse valor com a sociedade, com os nossos stakeholders, e que tem que ser uma evolução contínua. A gente nunca está satisfeito com o que a gente fez até hoje, a gente sempre quer mais, quer entender como que a gente pode melhorar e como que a gente pode evoluir. E chegando no final, queria deixar essa mensagem para vocês. Não é uma frase minha, é de um autor desconhecido, que hoje em dia já não se trata de escolher entre lucro e sustentabilidade, né? O presente e o futuro pertencem a quem entende que ambos caminham juntos. Obrigado.